Olá, eu sou Paulo Ismael, levando até você de segunda a sexta uma palavra de edificação, exortação e de consolo. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, a sua vida nesse dia. Estamos iniciando o nosso devocional com Deus na estrada. Resgatar os perdidos e pregar minha palavra aos que sofrem. Cumpra tudo que você me prometeu. Ande em santidade. Eu quero iniciar esse devocional deixando o meu agradecimento a todos aqueles que participaram da entrevista.com na sexta-feira, dia 5, onde entrevistamos o pastor Carlos Moraes, que é diretor da AME, redator do jornal de apoio. Então quero agradecer a cada um que participou ao vivo, online ali, e também a todas as centenas de pessoas que assistiram a entrevista depois. Meu muito obrigado. E já quero deixar aqui o convite para dia 2 agora, a nossa entrevista com o pastor Nilson, lá de Guaíra, pastor da Igreja Batista, Filadélfia. Então, esteja orando, mande a sua pergunta. Fala, Vitor, é um prazer ter você aqui e obrigado por você estar compartilhando esses devocionais. Que Deus te abençoe. A Weslane, né? Nossa amiga, cliente que se tornou amiga. Que Deus te abençoe ricamente. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Que essa seja a nossa frase desse dia. Independente das circunstâncias, independente das situações, independente daquilo que acontece, que nós possamos olhar para os céus, olhar para o alto e dizer: estou cada vez melhor. Subestime o mal que quer te derrubar e tirar o que você tem de mais precioso, o Espírito Santo e a unção que eu te dei. Tenha pureza no olhar, não deixe a malícia nos olhos teus. Eu queria iniciar nosso devocional nesta manhã lendo Filipenses capítulo 1, versículo 1, onde Paulo diz aqui: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Quando nós observamos essa carta, Paulo ele esteve lá em Filipos na sua segunda viagem missionária. Ele estava pensando em ir para a Macedônia, ele, sua equipe, Timóteo, Silas, e ele então teve uma visão de noite, e o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele então levantou de manhã e foi para a Macedônia, e ali foi a primeira cidade que ele encontrou na Macedônia, a cidade de Filipos, e ali ele começa a igreja, né? Ele vai para a praia orando, para orar, e ali ele encontra umas mulheres, e dentre dessas mulheres estava lá uma mulher vendedora de púrpura, e ela se converte, leva Paulo para sua casa, e ali começa a igreja. Mas o interessante é que 10 anos mais tarde, Paulo agora se encontra preso, provavelmente numa prisão em Roma. Alguns dizem que talvez fosse numa prisão em Cesareia ou em Éfeso, mas não importa, o fato é que ele está preso agora, e
já velho, e esperando a sua sentença, e sozinho. Mas Paulo, ele escreve então essa carta à igreja de Filipos com o propósito de animá-los. E o tema dessa carta de Filipenses é alegria, regozijai, se alegrar no Senhor. E Paulo, humanamente falando, ele não tinha nenhum motivo para estar alegre, mas a alegria dele estava no Senhor. E ele então começa aqui escrevendo essa carta, dando as suas credenciais, se identificando à igreja. Provavelmente havia muitas pessoas ali na igreja que não conheceram Paulo, pois já haviam se passado mais ou menos uns 10 anos. E ele então começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Servos de Jesus Cristo. Eu gosto desta palavra servo. Por quê? Um servo, ele é um escravo, uma pessoa que é totalmente dedicada a servir outra pessoa. Isso é um servo. O servo é aquele que ele se priva da sua própria liberdade. Ele não se considera, ele não é livre, mas ele serve a alguém. E Paulo, ele se identifica dessa forma. E nós vemos que todo crente, todo cristão, ele é chamado para servir a Deus. Então não esqueça, todo cristão, ele é chamado para servir a Deus. Nós somos chamados dessa forma. Paulo, ele poderia escrever essa carta e se identificar como apóstolo, ou se identificar como um ex-soldado, um homem poliglota. Ele poderia colocar aquilo que ele era, o que ele foi, mas não. Ele se identifica como servo. E é interessante, nós vemos hoje muitas pessoas que dão tanta ênfase ao seu título. Eu sou doutor, eu sou PhD, eu sou formado nisso ou naquilo. Eu sou. Mas o fato é que nós somos identificados por Deus com esse título: servo. A palavra do Senhor nos diz que um dia, lá na eternidade, quando estivermos nos apresentando diante do Senhor, o Senhor vai nos chamar de servo. Servo bom e fiel. Servo. O servo, ele é um escravo. Ele é aquele que se identifica com o Senhor, dedicado totalmente a servir a Deus. Agora, como que nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus servindo as pessoas que estão ao nosso redor. Foi isso mesmo que Jesus disse. Nós servimos ao Senhor servindo as pessoas que estão ao nosso redor. Certa vez o Senhor Jesus disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nós temos o próprio exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele veio para servir e não para ser servido. Mas há um fato importante ali, que para você poder servir ao Senhor, você precisa segui-lo. Você precisa andar com Ele. Você precisa estar atento à sua voz, àquilo que Ele quer de você. Um servo, ele não consegue servir à distância, pois à distância ele não vai ouvir e ele não vai entender a voz do seu mestre. Por isso que Jesus diz: quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Você precisa então abrir o seu coração e convidar Jesus para ser parte da sua vida e dizer: Senhor, eu quero ser o seu servo. Você precisa aprender a ler a sua Bíblia todos os dias, a todas as manhãs, buscar saber qual é a tua vontade. Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito na tua vida hoje. E o propósito de Deus na tua vida hoje é que você sirva.
que você seja um servo, sendo bênção, sendo um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, nesse dia, aprenda isso. Não seja reconhecido pelos seus títulos, por mais que você os tenha. Não seja reconhecido por sua capacidade, por mais que você seja capaz. Não seja reconhecido por aquilo que você é ou pensa que é, mas seja reconhecido por sua atitude de servir ao Senhor e servindo as pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fazer de você um servo bom e um servo fiel. Eu quero orar com você. Pai, eu quero nesse momento te louvar porque o Senhor se apresenta através do teu Filho Jesus como servo. E o Senhor nos diz também para sermos servos. Ajuda-nos nesse dia a servir o nosso próximo, a servir as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Pois eu clamo em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, cada vida que está ouvindo esse devocional. Da mesma forma, ó Deus, eu rogo por cada amigo, eu rogo, ó Deus, por cada irmão, eu rogo por cada cliente, eu rogo, meu Deus, por cada pedreiro, construtor, engenheiro, por cada um que o Senhor tem usado para ser bênção na minha vida. Muito obrigado. Abençoa as suas vidas, ó Deus. Me ajude também a ter essa atitude de servo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Quero desafiá-lo a compartilhar esse devocional. E não esqueça, sexta-feira, dia 2, às 8 horas da noite, entrevista.com com o pastor Nilson. Um forte abraço, que Deus te abençoe ricamente. Dirce Murakami, nossa irmãzinha que está lá no Japão. Deus possa abençoar você, Dirce, ricamente. Saudade. Quem mais está aqui? Iná, que Deus abençoe você. Deus te abençoe, Iná, saudade de você. Josiane, Deus te abençoe, filha. Pastor João Francisco, grande amigo aqui de Barretos, que Deus te abençoe ricamente. Um forte abraço. Antônio Moreira também, que Deus te abençoe. Um forte abraço para você. Enfim, muito obrigado, Deus abençoe você ricamente. E não esqueça, servir. Alguém disse uma vez que quem não serve para servir, não serve para ser servido. Amém. Saudades também. Um forte abraço a cada um de vocês. Até amanhã, se Deus permitir.